controla só para nós, ver se ele vai estar gravando. Então, vamos falar então hoje no último encontro, né? Depois a gente vai ter dia 10 de dezembro, domingo, um encontro de um dia inteiro, que todos os médicos estão convidados, mas para quem está fazendo o curso é obrigatório. Para a gente fazer o fechamento, né? Dia 10, né? Dia 10. De manhã. De manhã e de tarde. Eu postei agora no WhatsApp também uma notícia, dia 26, agora domingo, à 13h, tem para quem tiver tempo, eu achei bem interessante, é na página no Facebook da Laslo, eu botei o endereço ali, é gratuito, um encontro sobre óleos essenciais. E eu olhei o programa do encontro, começa à 13h, vai até às 9h. Tem palestrantes maravilhosos e tem assuntos maravilhosos que vão ser abordados. Quem se interessa por óleos essenciais, eu acredito que vai ser algo bem rico e gratuito. Então, tá no WhatsApp, eu postei o link no WhatsApp, tá? Depois, se vocês quiserem, eu acho que tem que se inscrever para participar, mas é gratuito. Então tá, aviso dado. Vamos então hoje falar sobre as entidades guardiões e guardiãs, né? Os tão mal entendidos Exu e Pombagira. Primeiramente, eu acho importante a gente separar e meio que qualificar uma questão aqui para nós, né? Quando a gente fala Exu, fala Pombagira, fala ou guardião, guardiã, a gente está falando de entidades, espíritos, né? Que incorporam, que trabalham, ou não incorporam, mas que trabalham na Umbanda, né? Auxiliando em N questões. Tem uma polêmica da existência ou não existência do orixá chamado orixá Exu. Tem gente que diz que tem gente que diz que não tem. Eu tenho para mim assim, até o David Bowie fala no áudio dele lá, eu achei bem interessante, para mim concordo com ele, e vou usar até a explicação dele para vocês entenderem isso. Orixá é energia, né? Orixá é energia divina se desdobra formando N orixás, 7 orixás da Umbanda. Exu não é a energia, Exu é a força que movimenta a energia. Se ele é a força que movimenta a energia, ele não é uma energia. Se ele não é uma energia, ele não é um orixá. Então, ele usou esse, não sei o termo, né? Essa explicação, né? E eu achei interessante, porque para mim sim, Exu, por muitos até é chamado de agente mágico, agente cósmico, porque ele movimenta o axé, ele movimenta a energia. Não se tem axé no terreiro sem a força de Exu. Não se tem magia sem Exu, né? Tudo depende da energia de Exu para a movimentação. Então, para mim, ele está bem dentro daquilo que eu entendo e acho que está coerente a questão. Bom, e a gente inicia então falando dessa questão de Exu, né? Exu, e vamos falar um pouquinho do arquétipo dessas entidades. O que, para mim, dentro, aí vamos começar dentro dessa questão cosmogênica, como é que é o termo? Cosmogenia, acho que é isso, cosmogenia, né? Que trata Exu enquanto agente cósmico ou agente de magia. Por que ele tem esse arquétipo de agente cósmico ou agente de magia? Porque ele movimenta o axé, ele que movimenta essa energia, ele que faz acontecer, né?
qualquer coisa para acontecer depende dessa movimentação do impulso de Exu. Então esse arquétipo está muito presente, né, a gente pensando sobre esse aspecto. E por isso também a gente vai analisar e ver algumas questões do tipo Exu ser um mensageiro entre os deuses e, né, os humanos, ele que faria esse meio termo, ou esse intercâmbio entre, né, o Orum e o Aie, entre o céu e a terra. Ele faz esse intercâmbio porque ele que movimenta, ele é um impulso até da comunicação, né? Ele é o impulso da fala, ele que faz a movimentação de tudo, a força, a energia cósmica. Não estou falando entidade, espírito, Exu. Estou falando a força que rege, né, essas entidades, né, o conjunto de entidades. Tá? Então a gente pensa muito nessa questão. Né? E isso é muito difundido, até se for dentro da cultura Nagô, dentro da cultura Iorubá, né? Isso é muito presente, essa questão do Exu como mensageiro. Né? E para nós aqui no terreiro, por exemplo, o búzio ele não acontece sem a força de Exu. Quem movimenta o búzio é Exu. Né? O búzio cai assim, ou cai assado pela força de Exu. Vai ter um guardião ou uma guardiã sempre aqui, né, auxiliando no trabalho. Não é um caboclo que vai fazer a caída. Quem faz a caída é Exu dentro da Umbanda. No Candomblé, na nação, não sei. Aqui na Umbanda é assim que funciona. Exu está aqui do meu lado na hora que joga. Ele faz as caídas. E como a gente que movimenta o axé, a força, nada poderia acontecer ali se ele não tivesse presente. Mas ao mesmo tempo, tu vai ter uma entidade, um caboclo também, um preto velho, que vai fazer, que nem eu digo assim, trazer informações e vai estar ali também junto com esse Exu, norteando o que deve, o que não deve ser falado, né? De que forma. Então é meio que um trabalho em conjunto, assim, pelo menos eu tenho essas percepções, porque claro que o espírito, aí estou falando de espírito, né? É lógico que Exu tem conhecimento, ele está no astral, ele consegue enxergar a entidade Exu consegue enxergar de uma maneira muito melhor do que a gente aqui encarnado, assim como os caboclos e pretos velhos. Mas, para mim, determinadas informações que dependem de questões kármicas, às vezes não é só Exu que vai ter o conhecimento, tem que ter um espírito mais evoluído para conseguir acessar. Então, é um trabalho em conjunto. Né? Percebo muito isso, às vezes vem outras entidades já para assumir o caso. Se depende de uma limpeza, vem muita linha de preto velho, um preto velho, uma preta velha, para estar junto ali, auxiliando naquela comunicação e trazendo as informações que precisam ser passadas para a pessoa. Claro, aí vem essa questão, o que passar, o que não passar, como passar, é tudo muito limitado dentro do trabalho que a gente faz. Então não tem adivinhação de futuro, não tem coisas assim que fogem da ética do trabalho dessas entidades. Porque se tu começa a perguntar muita coisa que eles não concordam com o uso do instrumento, eles não respondem. Ou acaba caindo qualquer coisa, porque daí não tem a força de Exu ali, né? Agente cósmico agindo. E se não tiver essa força, vai ser uma caída sem significado. E eu vou estar acabando falando uma bobagem. Então tem que se ter muito cuidado, se um dia vocês forem, né? Se fazer todos os ritos, né, de aprontamento dentro da Umbanda e receber o axé de búzio, receber um búzio para jogar, tem que se ter em mente que se tu quer que tenha ali entidades de luz no teu lado, te orientando, te instruindo para tu passar, até o que tu vai perguntar, tu tens que ter noção que não é qualquer coisa que tu vai perguntar, porque não é qualquer coisa que eles vão te responder, e tem coisas que eles não vão te responder porque a pessoa não tem merecimento para saber, e não adianta tu insistir.
Então tudo assim é muito orientado pelos princípios que regem a Umbanda também. Se tu quer usar esse oráculo. Ele seria o mais próximo da Terra? Os guardiões, sim. Normalmente, em termos energéticos, eles estão mais próximos de nós. A entidade Exu, né? E é por isso que é uma força, pode ser? Não. Não. Porque isso para movimentar essa questão da... E não a emoção, Exu é a razão. Assim... A impressão que dá é que eles são muito mais próximos do material do que do plano, não sei assim, mas... Né? Porque se ele não vai responder, ou se ele não tem uma questão de ser controlado do que é adequado, parece que é mais próximo, mais... Pois é, por isso que eu digo plano material, mais próximo. É assim, ó, eu acho que vamos continuar para ver se vocês entendem. A gente falou um pouquinho da energia, né, dessas entidades, né? O que na cosmogonia a gente chama de agente cósmico ou agente universal, agente de magia. Tá? Esse arquétipo dessa energia toda, né, que envolve essas entidades, digamos assim. Né? Já que a gente não vai falar num orixá, que seria o orixá Exu, né, que regeria, porque na real eles não vão ter uma regência dentro de um orixá a princípio. Pelo menos na consciência que eu tenho hoje. Pode ser que daqui a alguns tempos eu mude de ideia e repense e aprenda diferente. Tá? Mas hoje não é o que eu enxergo. Bom, esse é um arquétipo sobre esse aspecto. Mas a gente vai olhar e se aprofundar um pouco mais na questão do arquétipo da entidade. Da entidade que atua dentro do terreiro. Do guardião e da guardiã que atua dentro do terreiro. E aí a gente tem que entender algumas questões. Quem são essas entidades? Como elas se apresentam? Que roupagem fluídica elas usam? Exu, Pombagira, guardião e guardiã de Umbanda, são espíritos comprometidos, e aí o arquétipo, comprometidos com a justiça kármica. Eles são executores da justiça kármica. Xangô é a vibração, justiça kármica. Exu cumpre. Exu executa. Doa a quem doer, custe o que custar. Exu não é emoção. Exu é razão. Exu faz, executa. Não tem lero-lero com Exu. Não tem, tenha pena de mim. Não. Não tenha pena de mim. Se tu fez errado e a justiça kármica cair em cima de ti e tu tiver que resgatar, Exu vai fazer com que tu resgate. Vintém por vintém. E ele vai estar ali Para te ajudar. Te auxiliando no que for possível, mas também bloqueando aquilo que tu não merece. E aí vem a questão. Então, o que a gente conclui com isso? Por que às vezes dizem, mas as coisas estão abertas ou estão fechadas para mim? Quem abre e quem fecha? Se não é o executor, se não é Exu. Aí, é um espírito extremamente comprometido com a justiça kármica. Ele executa a justiça kármica. Tu acha que um guardião vai se corromper por uma oferenda? Tu acha que você vai oferecer uma garrafa de cachaça e aquele espírito vai se vender e vai deixar de cumprir a justiça de Deus por causa de uma garrafa de cachaça? Doce ilusão a sua. Senão não é Exu. Pode ser qualquer outro espírito, menos Exu. Exu executa. Executa, doa quem doer. Então não pode se vender. Até mesmo. Não pode se vender. Não vai se vender. E não adianta tu querer enganar Exu, porque Exu não vai cair na tua lábia. Tudo que tu vivenciou, ele já vivenciou. Ele sabe muito bem o mato que ele está alinhando.
E ele sabe o quanto ele teve que passar para chegar naquele posto que ele tem. E ele não vai querer perder aquele posto por churumela de médium, né, que fica chorando nos ouvidos dele. Não vai. Não vai se deixar enganar. Ele conhece toda a essência do ser humano. Por isso ele está muito próximo à Terra. Ele sabe a essência, ele já viveu. Normalmente, são espíritos que têm muita dívida. Sim. São espírito de magro negro, é espírito que foi assassino, que foi bandido, que foi não sei o que. Normalmente são espíritos que têm dívidas, sim. Eles sabem o lado podre do ser humano, porque eles viveram isso. Então eles não vão se deixar enganar e não vão se deixar levar por marmota de médium. Eles sabem muito bem a essência daquela pessoa A e B que eles estão lidando. E eles sabem muito bem porque a pessoa tem ou não tem aquilo. E eles sabem muito bem até onde pode e não pode ir. E eles vão deixar ir até onde tem que ir para cumprir a justiça. E aí vem aquela questão, mas por que eu não consigo algo que eu quero? Porque às vezes não é para tu ter aquilo. Porque se tu tiver aquilo, talvez seja pior para ti, só que tu não entende. E às vezes Exu tá ali para tu não ter mesmo. Para te proteger de ti mesmo até. Porque se tu tiver aquilo, talvez isso seja extremamente prejudicial para ti. Só que a gente é muito egoísta, a gente é muito infantil, a gente quer que nem criança mimada. Dá tempo e a hora, não importa se fez, se não fez, se merece, se não merece, a gente quer. Tá cuidando tudo, né? É assim que funciona. Só que Exu tá para cumprir a lei, para executar a lei, e por isso muitas vezes ele é mal interpretado. Muitas vezes ele é mal interpretado. Porque mas tem um Exu lá trancando. Ele está trancando porque ele está cumprindo a lei, tem que trancar. E não vai ser uma cachaça que vai destrancar. O que vai destrancar é a mudança da essência da pessoa, a mudança de postura da pessoa, o resgate da pessoa. Não vai ser a oferendazinha que vai comprar ele. Então, são coisas que a gente tem que ter em mente. São espíritos extremamente comprometidos com a lei, com a justiça divina. Tá? Então, se a gente tem isso claro dentro de si, a gente já tem que entender que não é coerente imaginar que um espírito desse vai incorporar e vai chegar aqui incorporado, bêbado, pedindo cachaça e charuto, ou falando palavrão. Não é coerente com um espírito extremamente comprometido com a justiça se apresente como um bêbado que depende da cachaça para se manifestar, né? Mostrando que ainda é um dependente químico de álcool ou de cigarro, seja lá do que for. Isso não é coerente com essas entidades. Um guardião ou guardiã de Umbanda, um Exu de Umbanda, não bebe cachaça. Ele toma água. Pode, eventualmente, ele manipular ou até, assim, querendo bicar, mas bicar por uma questão magística, para soprar o álcool, ou até às vezes para ingerir, mas é muito pouquinho. Não é nem um gole. Porque ele é agente mágico. Um pouquinho que ele colocar dentro de ti é o suficiente para ele fazer o que ele tem que fazer. Pode acontecer? Pode. Agora, essa coisa de Exu com uma garrafa embaixo do braço, tomando 1 litro de vodka, 1 litro de 7 campos, para mim não combina com o arquétipo dessa entidade. Espíritos comprometidos como são. Para mim tem coisa mal. Então a primeira questão é essa. Outra questão, palavrão,
nome feio, vulgaridade. Então, pombagira, então. Pombagira. Né? O que tem de mal, de desconhecimento em relação à entidade pombagira, acha que a pombagira tem que ser prostituta, que a pombagira, quando incorpora, tem que dizer nome feio, que a pombagira, quando incorpora, tem que se agarrar nos homens, que a pombagira, quando incorpora, tem que tomar cidra. Que é isso, gente? Pombagira é uma entidade que trabalha para limpar muito, inclusive, as questões de cunho sexual. É o contrário. Ela chega para limpar energias deletérias de origem sexual, distúrbios sexuais, espíritos que são negativados nessa ordem sexual. É bem o contrário a força de pombagira. Agora, é lógico, tem espíritos que se apresentam com esse nome que aí sim são extremamente desavisados, são extremamente comprometidos, né, com as questões de vícios e desequilíbrios. E usam o nome de uma maneira errada, né, e se apresentam de uma maneira errada. Isso pode acontecer até com o caboclo, que dirá com Exu. Né? O que tem de espírito que quer se passar por caboclo, quer se passar por preto velho ou por Exu, tem um monte. Há gente que tem que se cuidar, porque tem que mesmo ser querendo ser. Entre querer ser e ser tem uma larga diferença. Né? Então são coisas que a gente tem que ter noção. Para entender o arquétipo de uma entidade, né, de entidades que são extremamente comprometidas com a lei, com a justiça divina, né? Executores da justiça divina. Então, reforçando isso, né? Tem comportamentos que a gente vê em determinados centros que não combinam com a entidade Exu. Seja porque não é um Exu que está ali, ou seja porque o médium daqui a pouco acha que porque está incorporado com Exu, que Exu tem que se comportar daquela maneira. E está errado. Não é assim que funciona. Exu dá gargalhada, dá, assim como o caboclo assobia, brada. Né? Tem um efeito magístico, tem uma finalidade. Mas não tem nada a ver, né, com muitas coisas que a gente acaba vendo de distúrbios, às vezes até comportamentais, às vezes até a entidade está ali, sabe, suportando aquelas bobagens do médium, mas às vezes é da cabeça do médium, não é dela, não é da entidade aquilo. Isso é muito comum. O médium acha que a entidade tem que fazer aquela forma, a entidade está ali, ai meu filho, para com essa bobagem, que eu não sou nada disso, sabe? E o médium está ali insistindo, né, dentro de um comportamento que acha que para estar incorporado, até para fortalecer a dita incorporação, né, na cabeça dele, que cria uma fantasia, que a entidade tem que se atirar no chão, dar uma cambalhota para provar para ele que está incorporado. É umas bobagens. Mas tá, faz parte do aprendizado. Não é fácil, faz parte do aprendizado do médium, faz parte. É cacoete. Acontece. Difícil que não teve. É normal. Bom, então, só a gente tem que identificar e tem que saber identificar o arquétipo dessa entidade para entender direitinho. A gente começa então identificando por esse lado. São executores da justiça kármica, comprometidos com a lei e com a justiça. A força, né? Movimentadores do axé cósmico. Por isso tem muito mito, muita lenda. Não se faz nada sem oferecer Exu antes. Por quê? Porque senão não tem axé. Como tu vai movimentar se não tem axé? Se não tem a força de Exu? Né? Ele abre, ele fecha. Né? Ele é um mensageiro, ele que intermedia. Né? Tudo isso está dentro dos mitos. E muita coisa tem a sua verdade dentro disso mesmo. Né? Só que, claro, tem muita fantasia também.
Né? Essa coisa, vou oferecer, se eu não oferecer para Exu, o trabalho vai dar mal. Só um pouquinho, se é uma entidade comprometida com a lei, com a justiça, como assim se eu não oferecer para Exu, Exu vai fazer algo para prejudicar o trabalho? Exu não cobra nada para fazer, ele faz de graça. E vai fazer independente do chamar ele ou não. Ou não vai fazer? Não importa. Ele está ali por uma função muito maior do que tu pensa. Não é tu que determina. Tem alguém muito acima de ti que tem e determina como deve ou não deve ser. Né? Então, nessas questões a gente tem que ter em mente. Né? Para que o Exu esteja guardando um terreiro, guardando um trabalho, é porque de fato ali tem uma egrégora, tem espíritos que estão comprometidos com aquilo ali, e tem de fato um guardião que está cumprindo aquilo ali até o momento que tem que ser. Porque quando chegar o momento que não tiver que ser também, ele vai virar as costas e vai sair, sem dó e sem piedade. Porque ele não vai compactuar com coisas erradas. Ele não vai compactuar. E espírito Exu, ele deixa de ser Exu, ele evolui na igreja? Sim, ele vai evoluir. Um dia ele pode ser um caboclo. Tem espíritos de Exu que já poderiam ser caboclo, pelo que eu li de literatura dali, tá? Literaturas que eu li, que já teriam merecimento para ser um caboclo, ou ser um preto velho, mas são tão experientes naquilo que fazem e gostam, amam tudo aquilo que fazem, que preferem continuar se apresentando e fazendo o que fazem. Assim como tem caboclo preto velho que não precisaria mais estar trabalhando aqui no planeta Terra dessa maneira, poderiam estar em outras paragens espirituais e continuam aqui incorporando em nós, pobres mortais, infelizes, né, cheios de defeitos, e eles estão ali tentando ajudar a gente. Então, da mesma forma, da mesma maneira, tu vai identificar. A única questão é que eu vejo é que Exu, por serem espíritos que passaram por experiências, né, enquanto encarnados, de equívocos, né, e estão ali resgatando, através do trabalho do bem, essas questões, eles estão ainda num nível espiritual normalmente bem abaixo de um caboclo. E muito mais próximos de nós. Até porque muito mais próximos de nós. Então, é muito comum acontecer de médiums achar que é mais fácil incorporar com Exu, com uma pombagira, do que com caboclo. Porque a energia seria mais próxima, né, do médium. Só que aí vem uma outra questão. Num terreiro que tenha uma organização... Eu falei,